A Lava Jato foi um catalisador deste movimento, porque a partir do momento que a Lava Jato passou a olhar para os partidos do Centrão também, eles se movimentaram rapidamente para se proteger. E veja, é algo que a direita resiste em aceitar, em enxergar, mas se é verdade que o PT foi assim, muito corrupto na questão da Petrobras, se aproveitou demais do esquema politicamente, com desvio de recursos para campanha e etc. Também é verdade que todos os partidos de direita do Centrão também foram alvo da Lava Jato e foram eles que foram capazes de criar o movimento de blindagem que foi levado a cabo e mantido e talvez chegou ao seu cume com Jair Bolsonaro na presidência. O presidente do Partido Liberal é o Valdemar Costa Neto, que dividiu cela com o Zé Dirceu. É difícil para as mentes polarizadas lidarem com essa verdade, mas ela é um fato. Então, a gente tem, neste fenômeno que você narrou, Pedro, uma classe política, e ela se reflete no Supremo, porque as pessoas buscam separar as coisas, mas os ministros do Supremo são produto de escolhas políticas, muitas vezes. Muito mais do que talvez fosse recomendado, mas isso é uma verdade. A indicação é política, a aprovação da indicação é política, faz-se muita política para se chegar a um nome de ministro do Supremo. Sim, total. E eles são reflexo da política de momento, da política que os levaram até ali. A gente não vai conseguir discutir a melhora das instituições, a meu ver, sem discutir a melhora da classe política, do espírito republicano da classe política e de todos os servidores, né? Dos ministros também. É óbvio que eles precisam chegar lá com mais espírito republicano de serviço. Eu só chamaria a atenção, Flávio, antes de passar aí para Maria, pedindo desculpas por puxar aqui rapidinho, que na presidência de Michel Temer houve uma mudança importante, né, nos critérios de escolha de ministro. Até ali, os ministros do Supremo, desde o Collor, os ministros do Supremo, eles passavam por uma indicação que era mais técnica. Lula indicou Joaquim Barbosa, que é o algoz dele no mensalão. Existia uma independência maior. A indicação do ministro de Alexandre de Moraes foi uma indicação, imagina, extremamente técnica, no sentido de que professor da Faculdade de Direito da USP, a melhor universidade de Direito, a melhor Faculdade de Direito do Brasil. A mais tradicional Faculdade de Direito do Brasil. Metade dos presidentes da Primeira República vem das arcadas de São Francisco. Autor de um livro de direito constitucional, tal, super respeitável, ao mesmo tempo, o ministro da Justiça dele, que tinha tido um papel ali particularmente importante num episódio super obscuro, do qual jamais podemos saber detalhes, de captura de fotografias do celular da primeira-dama Marcela Temer. Então, ali tem um envolvimento particular do ministro Alexandre de Moraes, que é o que é um dos argumentos, talvez um dos principais motivos que levam à indicação do ministro Alexandre de Moraes. Mas, de novo, professor da USP, autor de um livro de direito constitucional, quer dizer, naquela coisa ali, notório saber, imagina, total ali dentro da caixinha notório saber, total. Com Bolsonaro, a coisa vai piorando, né? André Mendonça já era uma indicação bem capenga. Cássio Nunes Marques era um juiz, era um desembargador, do qual ninguém tinha ouvido falar em Brasília. Ninguém. É alguém que veio, apareceu. E o Lula, esse mandato, decidiu fazer mesmo nomeações que são absolutamente pessoais. Meus amigos, a turma que eu sei que vai me proteger. O argumento é esse. Então,
O ponto que eu estou só querendo sublinhar você tem razão que as nomeações são políticas, mas a partir do governo Temer, e principalmente a partir do governo Bolsonaro, a deterioração dos critérios aumentou muito, né, Maria? Sim. Eu acho que, assim, a gente falando, né, do Código de Conduta, mas a gente também tem que falar sobre o aspecto desses ministros terem mandato. É um ponto que eu acho que é crucial também da gente trazer para o debate e refletir, porque eles só saem quando eles querem, é infinito, são poderes infinitos, né? Não tem nenhum poder ou órgão que consiga frear o Supremo Tribunal Federal. Eles são o Supremo do Supremo. Até tem alguns amigos que brincam com a questão da ditadura da toga, e é o que está parecendo que é. A autocontenção é o que a gente pode rezar para que aconteça. É muito complexo. E a Flávia tocou aqui num ponto que é a questão de... Gente, assim, são eleições esse ano e o discurso do votem correto, votem conscientes, ele é mais válido do que nunca. Eu acho que a gente tem... Eu sempre defendo isso aqui quando eu falo de política. Temos que ter os nossos políticos de estimação. O voto, ele parece ser pouca coisa, mas ele não é. Então, saberem as propostas dos seus candidatos, se atentarem a principalmente os candidatos que tocam nessa pauta de anticorrupção, de transparência, de digitalização do governo. A questão da reforma administrativa, gente, é algo que, poxa, vem se arrastando há um tempão e provavelmente esse governo não vai tocar porque não é popular, não é populista, não é tangível ao eleitor, ninguém sabe do que se trata a reforma administrativa, mas é um conjunto de normas que, por exemplo, serviriam muito para a gente entender e melhorar a qualidade do serviço público. Eu disse aqui que a desconfiança é um sentimento puramente brasileiro e eu acrescento ao meu dizer que a desconfiança ela é tão grande que ela é um fator crucial e responsável para a gente ter uma burocracia do tamanho que a gente tem. Uma burocracia tão cara, uma burocracia tão inchada, um Estado tão caro e inchado que fica corrupto, porque a gente não consegue ter pesos nem contrapesos, nem entender. Eu falei aqui também, os órgãos que deveriam fiscalizar são mal planejados, mal financiados, então é tudo uma grande confusão, uma grande bagunça. Votem consciente, tenham político de estimação e lembre-se, a reforma administrativa é uma pauta que deveria estar sendo aí pincelada e na boca da nossa classe política, mas não está porque não é popular nem populista o suficiente para garantir uma eleição competitiva. Eu queria fazer uma última observação antes da gente falar do Tarcísio, que é o fato de que, no caso Master em particular, para mim, o que ele vem revelando também de muito emblemático de Brasília é como os interesses convergem de muitas elites diferentes, né? Então, eu destaquei a elite política em particular porque eu tenho essa visão de que realmente o Centrão mudou de cara de uns 10 anos para cá, ampliou demais o seu poder, mas também se vulgarizou. Ficou mais cara de pau. Mas a gente, nesse sentido, é um consórcio, né? O judiciário é patrimonialista, é corporativista, é a maior caixa preta do Brasil, disparado. De vez em quando ninguém toca no juiz, né? O juiz é autoridade, é o país da autoridade. E esse termo de caixa preta, vez ou outra, ele aparece, né, na opinião pública. O judiciário é de longe a maior, né? É o que está mais distante dos mecanismos de transparência, é o que resiste mais a todos eles. E a gente tem um empresariado que entrou nesta roda, uma elite financeira que topou esse negócio, né? E que ajudou nessa engrenagem e a sustentou também. E é uma oportunidade, como já havia sido na Lava Jato, que no caso eram as construtoras que também eram o polo corruptor, né? A Castelo de Areia também, foi essa Lava Jato que deu o estopim aí para a Lava Jato. Também construtoras. Exatamente. E que a gente vê o tamanho do poder que uma pessoa como o Daniel Vorcaro exerce, quando justamente o símbolo desse poder é ele conseguir infiltrar tantas esferas de poder a
ponto de ter proteção no legislativo, proteção no judiciário, né? E, enfim, nas redes sociais, né? Que é uma das esferas recentes de poder em que a pessoa precisa estar forte, e vai exercitando isso e ampliando isso, e as outras esferas vão então se retroalimentando ali. A gente pega uma figura como Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que é o decano, que também é um dos indicados politicamente, uma construção muito forte política por trás de si, atuou politicamente sua carreira inteira no Supremo, e ele tem essa liberdade com o mundo empresarial de fazer o que ele bem quer, e o mundo empresarial embarca nisso em boa medida, que eu acho que assim é realmente algo muito, muito problemático, que a gente achou que na Lava Jato ia arrefecer, e que hoje a gente está vendo que não só não arrefeceu, como criou novas frentes de atuação. O caso Master envolve uma parte criminosa do mercado financeiro, uma parte de igrejas que a CPMI do INSS talvez venha a investigar, né? Então tem aquela figura do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, que é um elo ali entre essas duas frentes de investigação. Enfim, é uma rede de influência muito, muito poderosa e que envolve muitos atores. A gente aqui está vendo só a pontinha do iceberg desse caso Master. Nem sabemos se vamos conseguir ver a metade desse iceberg, porque realmente especula-se que seja um dos maiores esquemas de fraude financeira e corrupção da nossa geração, e agora parece que tem relação com a questão do INSS também. Então, é caso de parem o trem que eu quero descer, porque o Brasil está sem solução. Tem uma cobrança grande aqui na nossa caixa de comentários. Eu acho que é uma cobrança justa, com razão, que a gente cite a reportagem do Metrópolis sobre o resort do ministro. Ela se chama Resort Taiaiá. Reportagem assinada pela Valentina Moreira, que é repórter da coluna da Andresa Matais, junto com a André Chaldes, lá no Metrópolis. E é pela Valentina Moreira e pelo Sam Puncher. Samuel Puncher, que é o jornalista visual, né, de áudio e vídeo do Metrópolis, que é uma das grandes figuras, acho, do jornalismo digital brasileiro. Eles se hospedaram por um par de noites no resort. Esse é aquele resort que pertence a parentes do ministro Dias Toffoli e que recebeu investimento do sócio de Daniel Vorcaro. Agora, na cidade de Ribeirão Claro, que fica no interior do Paraná, todo mundo trata o resort como pertencendo ao ministro Dias Toffoli. No resort, os funcionários do resort tratam o resort como pertencendo a José Antônio Dias Toffoli, ao ministro Dias Toffoli. E uma das grandes características do resort é que ele é um cassino. Ele é um cassino com máquinas caça-níqueis. Eu tô olhando aqui no Booking, viu? Eu tô olhando o Taiaiá aqui no Booking, gente. E aí tá aqui, a diária chega a ser mais de R$1.500. Então, casa aí com a questão do cassino. Só quem tem muita grana vai para lá. Então, hoje não vai dar para a gente estar se hospedando aqui no feriado. Vocês podem pegar, então, Maria, Flávia, alguém de que vocês gostam muito e ir junto para passar o fim de semana no resort Taiaiá e jogar na mesa de blackjack, que embora seja um jogo ilegal no Brasil, a gente pode até entrar numa discussão se deveria haver jogo ilegal ou não, essa é uma outra discussão, mas é ilegal. Você não pode jogar blackjack a dinheiro, mas no resort Taiaiá todo mundo joga blackjack a dinheiro. É um cassino, gente. As fotos que... Eu já fui algumas vezes a Las Vegas para cobrir a CES, que é a principal feira de tecnologia do mundo. As fotos que o Sam Puncher fez do resort, parece qualquer hotel em Las Vegas. Qualquer hotel, aquelas máquinas brilhantes de caça-níqueis à torta e direito e tal. E estamos lá. Aliás,
lembra aqui a matéria da Valentina e do Sam, que o Toffoli votou a favor de jogos do azar no STF. Não sou contra particularmente o voto, não. Acho que tem que ter regulação, mas eu pessoalmente sou a favor de liberação de jogos. Não importa, é ilegal. O ministro do Supremo é dono desse resort, no qual ele é sócio, aparentemente, de Daniel Porcaro. Gente, a coisa é feia, mas aí a gente tem que falar de Tarcísio de Freitas, vosso governador. Aliás, vossos, né? Rapidinho, só para encerrar o Thay, a avaliação aqui no site é fantástico, 9.4. Não, mas tem outra coisa. A Folha soltou uma matéria há 45 minutos relatando que o ministro do STF e seus irmãos, José Carlos e José Eugênio, continuam a frequentar o Taiaiá, mesmo após a venda do negócio para o advogado da JBS, e ele, Toffoli, chega ao local de helicóptero, pousa em um heliponto exclusivo, próximo a uma casa que mantém no local. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.